Imaginem a cena. A música suave, as risadas flutuando no ar, o tilintar das taças de cristal, tudo silenciado de golpe pelo som seco e brutal de um tapa que ecoou pelo elegante salão de festas. Minha bochecha ardia com uma dor lancinante, uma humilhação que queimava mais do que o próprio golpe. Cambaleei, caindo sem forças sobre o mármore gelado, batendo a cabeça na quina de uma mesa entre os gritos abafados dos meus colegas de trabalho e os olhares de sádica satisfação da família do meu marido. A voz da minha sogra, Dona Lourdes, se ergueu. Não para me defender, não para pedir calma, mas com uma malícia tão cruel que gelou meus ossos. Dá uma lição nela para ela aprender, disse sua voz num silvo venenoso. De que adianta uma mulher ter tanto talento? Só traz desgraça para o marido. Pode ser a mais brilhante do mundo, mas em casa você não passa de uma esposa. Hoje só o céu pode te salvar. No abismo da dor e da vergonha, consegui pegar discretamente meu celular. Disquei um número que sabia de cor e sussurrei entre lágrimas. Gabriel, por favor, me ajuda. E não, o céu não me salvou. Quem me salvou foi meu irmão. E toda essa tragédia começou no momento mais feliz da minha vida, apenas 30 minutos antes. Aquela noite, no ambiente luxuoso do restaurante Terraço Jardins, em pleno coração de São Paulo, eu me sentia a mulher mais afortunada do mundo. Eu, Helena Barreto, num vestido de seda verde esmeralda que meu marido, Danilo, havia escolhido especialmente para mim, era o centro de todos os brindes e felicitações. A festa era em minha honra. Depois de 7 anos de uma dedicação incansável, finalmente havia sido nomeada diretora de planejamento de uma das maiores imobiliárias do país. Olhei para Danilo, para meus sogros, para minhas cunhadas. Todos sorriam e eu, na minha inocência, acreditei que meu sucesso era também o orgulho deles. Pensei que 7 anos como uma nora submissa, 7 anos como uma esposa entregada a construir um lar perfeito, finalmente tinham me garantido o reconhecimento deles. Como eu estava enganada. Terrivelmente enganada. Quando a celebração alcançava seu ponto alto, meu diretor-geral, um homem de meia idade que sempre me apreciou, levantou-se com sua taça na mão. Por favor, permitam-me umas breves palavras, começou ele. Hoje estou imensamente feliz e orgulhoso de ter em nossa equipe uma profissional tão excepcional como a Helena. Não só é inteligente e brilhante, mas possui uma força de vontade extraordinária. Ele se virou para Danilo e deu um tapa amistoso em seu ombro. Danilo, meu caro amigo, você tem uma sorte imensa de ter se casado com uma mulher que é um diamante bruto. Tem que saber valorizá-la e cuidar dela como merece. Todo o salão explodiu em um caloroso aplauso. Feliz, sorri para meu marido, preparando-me para agradecer em silêncio por estar sempre ao meu lado. Mas, quando nossos olhares se cruzaram, meu sorriso congelou. Nos olhos dele não havia orgulho, mas um profundo desconforto. Uma chama de ciúmes e amor próprio ferido ardia com uma intensidade que me assustou. Ele apertou sua taça de vinho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. De repente, me dei conta de que ele não tinha parado de beber desde que chegamos. Nesse preciso instante, vi minha sogra, Dona Lourdes, inclinar-se e sussurrar algo no ouvido dele. Embora não pudesse ouvir suas palavras, seu sorriso de desprezo e o olhar de soslaio que me lançou me disseram que não era nada bom. Após falar, ela deu uns tapinhas nas costas da mão dele, um gesto que parecia de encorajamento, como se estivesse avivando um fogo que já ardia. Danilo levantou-se de golpe, cambaleando em minha direção. Seu hálito, carregado de álcool, me atingiu no rosto. Muito bem, você não é a brilhante. Grunhiu com a voz alta o suficiente para que as mesas mais próximas se virassem alarmadas. Agora você é a chefe, se sente poderosa, toda a empresa te aplaude. Eu, seu marido, aos seus olhos não sou mais que um 0 à esquerda, não é? Danilo, o que você está dizendo? Gaguejei atônita, tentando puxar o braço dele para que se sentasse. As pessoas estão olhando. Você está bêbado, por favor, senta. Bêbado? Pode ser que esteja bêbado, mas percebo tudo. Gritou, afastando minha mão com violência. Sua voz se tornou cada vez mais agressiva. Estou farto de viver à sua sombra. Onde quer que eu vá, ouço as pessoas dizerem que minha mulher é melhor que eu, que minha mulher ganha mais dinheiro que eu.
Sabe o quanto isso é humilhante? Você sabe? O restaurante ficou num silêncio sepulcral. Todos os olhos estavam cravados em nós. Senti meu rosto arder, meus ouvidos zumbiam de pura vergonha. Busquei com o olhar a família do meu marido, suplicando ajuda, mas só encontrei olhares frios e indiferentes. Meu sogro baixou a cabeça, fingindo não ver nada. Minhas cunhadas cochichavam entre elas com um sorriso de satisfação nos lábios, e minha sogra, Dona Lourdes, estava sentada ali com os braços cruzados, me observando com o olhar de uma vencedora. E então aconteceu. O tapa ensurdecedor. Danilo, o homem a quem havia amado durante 7 anos, levantou a mão e me golpeou no rosto com toda a sua força na frente de todo mundo. O dolor físico não era nada comparado com a agonia e a humilhação que rasgavam minha alma. Ele avançou sobre mim, agarrou meu cabelo, preparando-se para me bater de novo. Fechei os olhos com força, encolhendo-me à espera dos golpes. Nesse instante de terror, ninguém da família dele se moveu para me defender. E então, as palavras venenosas da minha sogra soaram como uma sentença de morte, selando o destino do meu casamento. Dá uma lição nela para ela aprender. Hoje só o céu pode te salvar. Aproveitando que alguns dos meus colegas, horrorizados, o afastavam de mim, levantei-me como pude, não para fugir, mas para encontrar uma saída. Dirigi-me tropeçando para um banheiro, fingindo que precisava me recompor. Ninguém me prestou atenção. Estavam ocupados demais, rodeando Danilo, o agressor. Fechei a porta do banheiro com um estrondo. Caí de joelhos, soluçando sem fazer barulho. Vi minha imagem patética no espelho. O cabelo revolto, uma bochecha inchada e vermelha, o canto do lábio sangrando, meu vestido caro manchado. 7 anos de sacrifício, 7 anos aguentando desprezos. Para quê? Para uma surra e uma humilhação pública. Acabou. Já era mais do que suficiente. Trêmula, tirei o celular da bolsa. A tela estava trincada pela queda. Meus dedos vacilavam enquanto buscava um número para o qual não ligava há muito tempo. Um número que sempre disse a mim mesma que nunca precisaria usar, mas hoje não tinha outra opção. O contato estava salvo com um nome simples: Gabriel. A chamada conectou. Sim, uma voz masculina, profunda e serena soou do outro lado. Uma voz que sempre me transmitira uma sensação de segurança absoluta. Não pude me conter mais. As lágrimas brotaram sem controle. Tentei sussurrar por medo de que alguém me ouvisse de fora. Gabriel, me ajuda. O terrível drama na minha festa de promoção era apenas o princípio. Desvio de fundos. Danilo... Como essas duas palavras podiam estar na mesma frase? Ele era um agressor, um covarde consumido pela insegurança, mas desviar dinheiro da empresa? Simplesmente não podia acreditar. E, no entanto, quem era o remetente daquela mensagem anônima que havia aparecido no celular novo que Gabriel me dera? Como sabiam dos problemas de Danilo e por que me contatavam justo neste momento? Seria outra armadilha da família dele, uma conspiração para me culpar de mais alguma coisa? Justo nesse instante tocou a campainha. Me sobressaltei olhando a porta com pânico, mas então lembrei das palavras de Gabriel. Alguém virá ver seus ferimentos. Espiei com cautela pelo olho mágico. Uma mulher de meia idade, com jaleco branco e óculos de aspecto afável, esperava fora. Respirei aliviada e abri a porta com vacilação. Boa noite, dona Helena. Sou a doutora Guzmão. O senhor Gabriel me pediu que viesse. Disse com uma voz suave e calorosa que inspirava confiança. Ela examinou meus ferimentos com sumo cuidado. O hematoma na minha bochecha já começava a inchar e o canto da minha boca tinha um pequeno corte. Felizmente são apenas lesões nos tecidos moles. Não afetou os ossos, disse a médica após a exploração. No entanto, acrescentou baixando a voz, notei que tem alguns roxos mais antigos nos braços e ombros. Parece que esta não é a primeira vez. Sua frase foi como uma agulha, perfurando diretamente a dor que tanto me esforçara em ocultar. Fiquei em silêncio com as lágrimas a ponto de transbordar. Não era a primeira vez. A primeira vez foi aproximadamente 1 ano depois do nosso casamento. Aquele dia, Danilo chegou em casa bêbado e, porque recriminei seu estado, me empurrou com força e caí no chão.
Naquele momento, ele se ajoelhou chorando, suplicando meu perdão. Disse que era pela pressão do trabalho, que havia bebido demais e não tinha conseguido se controlar. E eu acreditei, eu o perdoei. Logo houve uma segunda vez, e uma terceira, e muitas mais. A desculpa era sempre a mesma. Bebi demais. Estou sob muito estresse. Não era minha intenção. Cada vez se mostrava arrependido. Me cuidava com um esmero exagerado. Me cobria de atenções e eu, como uma tonta, sempre cedia, enganando-me a mim mesma com a ideia de que me amava, que só eram desabafos momentâneos. Ocultei isso de todo mundo, inclusive de Gabriel. Me envergonhava, tinha medo de preocupá-lo e ainda me aferrava a fantasia de um lar perfeito. Querida, suspirou a doutora Guzmão, deixando de lado sua maleta. O silêncio é o que alimenta o mal. Quanto mais você tolera, mais o agressor ganha coragem. Pense muito bem no que tem que fazer. Suas palavras foram como um balde de água fria, um despertar brutal. Durante 7 anos, havia sido meu silêncio que dera poder a Danilo, que o havia transformado de um marido com mau caráter em um agressor sem escrúpulos. Quando a médica foi embora, fiquei sozinha no imenso apartamento nos jardins. A dor física havia diminuído, mas a ferida do meu coração era cada vez mais profunda. Peguei o celular novo. Na lista de contatos só havia um número salvo, Gabriel. Duvidei. Devia contar sobre a mensagem? Sabia que ele se preocuparia, que não me deixaria ir, mas eu precisava ir. Precisava saber a verdade. Se Danilo realmente havia feito aquilo, precisava saber por quê. Na manhã seguinte, decidi ir ao encontro. Não disse nada a Gabriel. Escolhi um discreto terninho, maquiei-me levemente para dissimular o roxo e peguei um táxi até um café sofisticado na região da Avenida Paulista. Escolhi uma mesa num canto afastado perto da janela, de onde pudesse observar. Meu coração batia descompassado. Pontualmente às 10 horas, uma mulher de uns 40 anos, vestida de forma elegante, mas com o rosto consumido pela preocupação, entrou no café. Olhou ao redor e logo se dirigiu diretamente a mim. É a senhora Helena? Perguntou com voz rouca. Assenti. Ela puxou uma cadeira e sentou-se sem pedir nada para beber. Deixou uma bolsa de grife sobre a mesa e tirou dela um dossiê. Não tenho muito tempo. Vim porque eu também sou uma vítima, disse, sua voz carregada de amargura. Sou a esposa do diretor Medeiros, o maior concorrente da sua empresa. Fiquei de pedra. A esposa do concorrente. Por que me procuraria? Meu desgraçado marido, grunhiu ela. Ele utilizou uma empresa de fachada em nome do seu marido para lavar dinheiro. Conspirou com Danilo, o viciou no mundo do jogo, criando dívidas enormes. Depois, o obrigou a desviar dinheiro da sua própria empresa e a roubar documentos confidenciais para saldar essas dívidas. O objetivo final é levar sua empresa à falência e fazer com que seu marido se torne o bode expiatório, assumindo toda a culpa. Cada palavra que ela pronunciava era como um trovão me atingindo, uma conspiração horrível, uma rede emaranhada de mentiras e crimes. Danilo, meu marido, não era só um agressor. Por que me conta isso? Perguntei tremendo. Porque não aguento mais, respondeu com os olhos injetados de fúria. Não só me traiu, como está tentando roubar todo o patrimônio da minha família para afundá-lo nesse poço sem fundo. Reuni provas suficientes para denunciá-lo, mas preciso da sua cooperação. A senhora tem acesso às provas do desvio de fundos do Danilo. Se agirmos juntas, podemos colocar esses 2 canalhas na cadeia. Ela empurrou o dossiê para mim. Isto é uma parte do que tenho. Extratos de contas, gravações das conversas deles. Olhe e depois decida. Lhe dou 2 dias para pensar. Dito isso, levantou-se e, sem se despedir, saiu às pressas, como se temesse ser vista. Fiquei sozinha, com o corpo sem forças, o olhar fixo no dossiê que repousava sobre a mesa. A verdade era mais terrível do que jamais poderia imaginar. Minha vida, meu casamento, tudo não passava de uma peça numa partida de xadrez, suja e calculada. A caminho de casa, recebi uma chamada de Gabriel. Sua voz não soava contente. Onde você esteve? Gaguejei sem saber o que dizer. Você foi encontrar aquela mulher, não foi? Sua voz se tornou fria como o gelo. Não minta para mim. Mandei te seguirem desde esta manhã. Helena, te disse para ficar em casa. Sabe que o que você fez é perigoso?
Guardei silêncio. Sabia que ele só estava preocupado comigo. Vem para casa agora mesmo, ordenou. Estou te esperando. Quando entrei no apartamento, Gabriel estava de pé junto à janela panorâmica, com os braços cruzados. Seu rosto estava tenso. Sua preocupação era tão palpável que preenchia a sala. Sabia que tinha cometido um erro ao agir por conta própria. Desculpa. Senta. Me interrompeu apontando o sofá. Sentei-me obedientemente, sem me atrever a olhá-lo nos olhos. Ele se aproximou e deixou sobre a mesa uma tigela com sopa quente. Come primeiro, depois conversamos. Enquanto eu comia em silêncio, ele se sentou na minha frente. Seu silêncio era mais intimidante que qualquer repreensão. Quando terminei, finalmente falou. Sua voz estava mais tranquila, mas ainda muito séria. Helena, sabe por que me preocupo tanto com você? Neguei com a cabeça. Porque você é minha irmã, a única família que me resta neste mundo. Ele me olhou e seu olhar pareceu me atravessar. Você lembra? Há mais de 20 anos, numa noite de tempestade, um motorista bêbado bateu no orfanato onde vivíamos. Aquele acidente tirou a vida dos meus pais, que trabalhavam lá. Eu, um moleque de 10 anos, tive que ver tudo. Achei que me afogaria na dor e na solidão, mas então apareceu você, uma menina de 5 anos, magricela e frágil, mas com uns olhos incrivelmente brilhantes. Você se aproximou, pegou minha mão e me disse, não chora mais, a partir de agora eu serei sua família. Minhas lágrimas começaram a cair sem controle. As lembranças do orfanato, daqueles dias difíceis, mas cheios de um calor humano que nunca voltei a sentir, regressaram de golpe. Gabriel, meu irmão mais velho, 5 anos a mais que eu, sempre esteve lá me protegendo, me defendendo dos valentões, me dava a melhor porção de comida, a coberta mais quentinha, me ensinou a ler, me ensinou a ser forte. No dia que uma boa família te adotou, me senti feliz e preocupado ao mesmo tempo, continuou ele. Feliz porque teria uma vida melhor, preocupado porque temia que já não houvesse ninguém para te proteger. Jurei a mim mesmo que, custasse o que custasse, me tornaria alguém forte, alguém poderoso, para que ninguém pudesse voltar a fazer mal à minha irmã. Sua voz endureceu. Lutei na vida. Fiz coisas que provavelmente você nunca imaginaria, tudo por essa promessa. É máfia de verdade? Perguntei tremendo, lembrando da aura de poder que aterrorizou a família de Danilo no restaurante. Gabriel sorriu levemente, um sorriso tingido de tristeza. Máfia, negócios. A linha é muito tênue, irmã. Eu só faço o que considero correto. Protejo quem preciso proteger. Tenho uma empresa de segurança privada e alguns outros negócios, o suficiente para ter voz nesta cidade. Ele me olhou de novo e seu olhar se tornou incrivelmente terno. Há 7 anos, quando decidiu se casar com Danilo, mandei investigarem ele. Sabia que não era boa pessoa, que a família dele era um ninho de cobras calculistas, mas você estava tão feliz, tão apaixonada. Não tive coragem de destruir seu sonho. Me enganei. Meu maior erro foi ficar em silêncio, pensando que se te protegesse das sombras estaria segura. Mas nunca imaginei que o verdadeiro demônio estava dormindo ao seu lado. Ele apertou os punhos, os nós dos dedos brancos pela pressão. Deveria ter agido antes. Não deveria ter permitido que passasse por esse inferno. Helena, me perdoa. Neguei com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não, a culpa não é sua. Fui eu a estúpida, a que se negou a ver a verdade. Gabriel, o que eu faço agora? Estou tão perdida. Gabriel secou minhas lágrimas. Sua mão, áspera pelo trabalho, era estranhamente gentil. Não se preocupe, estou aqui. A partir de agora, ninguém voltará a te fazer mal. Ele olhou o dossiê que a mulher me dera. Esta partida vamos jogá-la juntos, e te prometo, a quem te fez derramar uma só lágrima, farei pagar com um rio inteiro. Suas palavras não eram uma promessa vazia. Eu sabia que uma verdadeira tempestade, uma tempestade chamada Gabriel, estava prestes a desabar sobre a vida de Danilo e de quem o manipulava. Mas havia algo que Gabriel não sabia, que no olho dessa tempestade se escondia outro segredo. Um segredo relacionado com seu próprio passado, um segredo que meu inimigo guardava como seu último as na manga. Depois da desastrosa festa de promoção,
A família de Danilo pareceu guardar um silêncio sepulcral. Danilo não ligou, não enviou mensagens. Pensei que talvez estivessem assustados pela aparição de Gabriel, mas fui ingênua demais. O silêncio deles era só a calmaria que precede um ataque muito mais venenoso. 2 dias depois, enquanto estava no apartamento de Gabriel, uma onda de notificações começou a inundar meu novo celular. Meu nome, Helena Barreto, de repente se tornou trending topic em todas as redes sociais. Dezenas de artigos com manchetes sensacionalistas apareceram do nada. Diretora de imobiliária adúltera. Troca marido por chefão do crime. A verdade oculta por trás da festa de promoção. Marido educa esposa arrogante, com ou sem razão. Helena Barreto, o retrato de uma mulher ambiciosa que usa seu dinheiro para humilhar a família do marido. Os artigos vinham acompanhados de fotos minhas e de Gabriel, tiradas às escondidas. A foto dele colocando o casaco em mim ao sair do restaurante. A foto dele me levando para o apartamento luxuoso. A foto de nós dois sentados no café. Sob a lente maliciosa de alguém, cada gesto de cuidado e preocupação de Gabriel foi distorcido para parecer uma relação ilícita. Inclusive contrataram testemunhas falsas, supostos colegas e vizinhos, para que deixassem comentários inventados pintando uma história completamente oposta à verdade. Na versão deles, eu era uma esposa infiel que desprezava o marido e que, por ganhar mais dinheiro, não tinha nenhum respeito pela família política. Danilo se converteu em um marido digno de pena que só agiu daquela forma por estar no limite do desespero. A tempestade midiática me golpeou de forma rápida e inesperada. Li cada artigo, cada comentário malicioso com as mãos tremendo de raiva. Não só queriam me humilhar, queriam arrastar Gabriel para a lama comigo. Queriam inverter os papéis de vítima e culpado, usar a pressão da opinião pública para me destruir. Nesse momento tocou meu celular. Era Danilo. Desta vez sua voz não tinha o tom suplicante ou assustado, mas o de uma arrogância triunfante. E aí? Está gostando da fama? Ele riu. Helena, eu te avisei. Você não pode vencer minha família. Agora só tem 2 opções. Ou volta para casa com o rabo entre as pernas. Se ajoelha e pede perdão para a minha mãe e retira o pedido de divórcio, ou continua aí com seu amante e espera a sociedade inteira cuspir em você e a empresa te demitir. Escolha. Você é um canalha desprezível. Sim, sou. Desprezível. Comparado com o que você fez à minha família, te dou um dia para pensar. Não me obrigue a usar medidas mais drásticas, disse ele e desligou sem me dar tempo de responder. Joguei o celular no sofá, sentindo-me completamente impotente. Havia subestimado a baixeza deles. Não eram apenas violentos e gananciosos, eram incrivelmente maliciosos, dispostos a usar as táticas mais sujas para conseguir seus fins. Gabriel, que até então permanecera em silêncio ao meu lado, pegou o celular e olhou os artigos. Seu rosto estava gelado, sem expressão, mas eu sabia que sob essa calma estava se formando um tsunami de fúria. Eles cruzaram a linha, disse sua voz profunda e perigosa. Ia deixar que você resolvesse isso, que a lei falasse, mas parece que tem lixo que não se pode limpar com métodos convencionais. Ele pegou seu próprio celular e discou um número. Ciro. Investiga todas as contas que publicaram e comentaram difamando a Helena. Encontra os endereços IP. Descobre quem está por trás disso. Te dou meia hora, ordenou, sua voz carregada de uma autoridade inquestionável. Ah, e mais uma coisa, prepara o carro. Esta noite temos trabalho. Desligou e se virou para mim. Pôs uma mão no meu ombro, seu olhar ao mesmo tempo terno e firme. Não se preocupe e não leia mais esse lixo. Deixa tudo comigo. Esta noite vou te levar para ver uma peça de teatro muito interessante. Chama-se Arrependimento Tardio. Não sabia o que ele planejava fazer, mas ao olhar nos olhos dele soube que aquela noite, Danilo e toda a sua família não iriam dormir tranquilos. E talvez esse fosse o momento em que devia entender que, às vezes, para combater o mal não se pode confiar unicamente na bondade. Passei a tarde inteira mergulhada numa ansiedade indescritível. Gabriel não me disse o que planejava, só pediu que descansasse e me preparasse mentalmente. O luxuoso penthouse,
que até agora tinha sido meu refúgio, tornou-se de repente sufocante. Caminhava de um lado para o outro, olhando pelo enorme janelão a cidade de São Paulo, que começava a acender suas luzes. Temia que Gabriel fizesse algo radical demais, mas ao mesmo tempo sentia uma pontada de expectativa. Ansiava ver as caras de pânico de Danilo, de Dona Lourdes, dessa gente que me havia pisoteado sem piedade. Pontualmente às 20h, Gabriel voltou. Tinha trocado de roupa, continuava usando uma camisa preta, mas com um ar mais informal. Não vinha sozinho. Atrás dele estava Ciro, seu fiel assistente, com um notebook na mão. "Vamos, maninha", disse Gabriel com a voz tão serena como se estivesse me convidando para dar um passeio. "Para onde vamos?" "Ao teatro." "Ver uma peça?" Ele piscou um olho, um gesto carregado de subentendidos. O Mercedes preto deslizou mais uma vez através da noite paulistana. Mas desta vez o destino não era um lugar seguro, mas a própria boca do lobo. O carro parou numa rua estreita a uns 30 metros da casa que um dia chamei de lar. Dali podia ver a luz que filtrava pela janela da sala. Provavelmente toda a família estava reunida, se regozijando da vitória midiática que acabavam de orquestrar. "Fica aqui no carro, estará segura. Poderá ver tudo através desta tela." Gabriel me entregou num tablet. A tela mostrava imagens ao vivo de uma microcâmera camuflada como um botão na camisa dele. "Não quero que tenha que enfrentá-los agora." Dito isso, ele e Ciro saíram do carro e caminharam em silêncio em direção à casa. Fiquei no carro com o coração disparado, os olhos grudados na tela. Vi como Gabriel não tocou a campainha, mas usou uma ferramenta profissional para abrir a fechadura com uma suavidade e rapidez espantosas. Entraram na casa como duas sombras. Através da câmera, vi toda a família de Danilo sentada na sala. Danilo, Dona Lourdes e as cunhadas todos olhavam seus celulares, lendo os artigos difamatórios sobre mim e rindo às gargalhadas. "Tá vendo? Eu já dizia, bastam uns 2 artigos e deixamos ela no chão", soou a voz estridente de Dona Lourdes. "Quero ver se essa mulherzinha estúpida se atreve a ser tão arrogante outra vez." "Já liguei para ela, mãe", disse Danilo triunfante. "Dei um dia para ela pensar. Se amanhã não se arrastar até aqui pedindo perdão de joelhos, ela vai ver só." Nesse exato momento, Gabriel e Ciro emergiram da escuridão do corredor. "Não precisa esperar até amanhã." A voz profunda e fria de Gabriel retumbou na sala ruidosa. Toda a família se virou sobressaltada. Ao ver Gabriel, os sorrisos congelaram em seus rostos. O ar de vitória desvaneceu, substituído por um medo indisfarçável. "Você? Como entrou aqui?" gaguejou Danilo, pálido como papel. Gabriel não respondeu. Simplesmente sentou-se com calma no sofá de frente para eles, cruzando as pernas. Ciro ficou de pé atrás dele, colocando o notebook sobre a mesa de centro. O olhar de Gabriel varreu cada membro da família. Um olhar gélido que lhes provocou arrepios. "Ouvi dizer que vocês gostam muito de brincar com a mídia, não é?" Começou Gabriel, a voz tranquila, mas pesada. "Gostam de contratar gente para escrever artigos. Gostam de inventar histórias, manchar a honra dos outros." "Do que você está falando? Não entendo nada." Dona Lourdes tentou manter a compostura, mas sua voz tremia. "Não entende." Gabriel sorriu com desdém e fez um sinal para Ciro. Ciro abriu o notebook. A tela se iluminou, mostrando uma série de dados pessoais, fotografias e, inclusive, conversas privadas. Lourdes Siqueira, 62 anos, viciada em bingo. Atualmente deve R$ 25.000 para a vizinha do 3º andar. Danilo Siqueira, 35 anos, perdeu mais de R$ 400.000 em apostas online nos últimos 6 meses. Está sendo procurado por um grupo de agiotas. "Clara, Beatriz?" Gabriel leu em voz alta informações sobre cada um deles, desde os segredos menores até as histórias mais obscuras que tentavam ocultar. Quanto mais ouviam, mais pálidos ficavam. "Toda esta informação", Gabriel apontou para a tela, "com um só clique meu, amanhã estará em toda a rede com todas as provas. Vamos ver então quem fica no chão." "Você não se atreveria", rosnou Danilo, tentando recuperar uma pitada de dignidade. "Que eu não me atreveria?" Gabriel levantou-se num salto e caminhou até ele. Não aumentou o tom de voz, apenas se inclinou em direção ao ouvido dele. Sua voz foi um sussurro que a câmera captou com perfeição. "Você se atreveu a bater na minha irmã.
se atreveu a fazê-la chorar. Sabe, ninguém que tenha feito isso conseguiu voltar a dormir em paz. Ele se afastou, tirou um maço de fotografias do bolso e as jogou sobre a mesa. Eram fotos de homens de aspecto pouco amigável. O grupo de agiotas a quem você deve dinheiro são meus subordinados. O que acha que vai acontecer se eu disser para eles virem amanhã fazer uma visita de cortesia a toda a família? Danilo tremeu incontrolavelmente e desabou de joelhos no chão. Sabia que tinha se metido com a pessoa errada. Toda a família guardou um silêncio absoluto. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra. A peça tinha terminado. Gabriel não precisou de um só golpe físico. Só com informação e intimidação psicológica havia esmagado por completo a arrogância deles. Apaguem todos esses artigos imediatamente, ordenou. E se preparem para ir a julgamento. Minha irmã quer jogar segundo as regras e eu vou respeitar isso, mas não voltem a testar minha paciência jamais. Dito isso, deu as costas e, junto a Ciro, saiu tão tranquilamente quanto havia entrado, deixando para trás uma família mergulhada no medo e no desespero absolutos. Eu, no carro, tinha visto tudo através da tela, com o coração ainda batendo a 1000 por hora. A demonstração de força de Gabriel tinha sido eficaz demais, implacável demais, mas também me encheu de uma imensa satisfação. Quando Gabriel voltou ao carro, seu rosto já havia recuperado a calma habitual. Ligou o motor. Pronto, a partir de agora não se atreverão a fazer mais nada. O resto fica em suas mãos e nas da advogada. No caminho de volta, o silêncio se instalou entre nós. Sabia que, por minha causa, Gabriel havia feito coisas que roçavam os limites da lei. Me sentia comovida e um pouco preocupada. Gabriel, eu... Não precisa dizer nada, interrompeu ele. Meu trabalho é te proteger. O seu é ser forte e lutar pelo que é seu. Entendido? Assenti, uma emoção indescritível enchendo meu peito. Na manhã seguinte, tal como Gabriel havia dito, todos os artigos difamatórios sobre mim nas redes sociais desapareceram sem deixar rastro. As chamadas de Danilo também cessaram. A família dele parecia ter evaporado da minha vida. A calma regressou, mas era só a calma antes de uma batalha ainda maior, a batalha legal. Comecei a trabalhar com uma advogada que Gabriel me recomendou, uma mulher brilhante e perspicaz chamada Doutora Oliveira, para preparar o pedido de divórcio e a divisão de bens. A doutora Oliveira analisou todas as provas que tinha, os laudos médicos das minhas lesões, as gravações e mensagens e o dossiê sobre a conspiração de lavagem de dinheiro de Medeiros e Danilo. Helena, disse a doutora Oliveira depois de um estudo exaustivo, temos um caso muito sólido. Não só podemos conseguir o divórcio e a maior parte dos bens, como podemos exigir uma indenização por danos morais. Inclusive, podemos levar o Danilo a responder criminalmente por agressão e cumplicidade em atividades econômicas ilícitas. Mas houve um ponto que fez a doutora Oliveira franzir a testa. Nos extratos da conta do Danilo, notei várias transferências de grandes quantias para uma empresa chamada Sol Poente Ltda. Conhece esta empresa? Neguei com a cabeça. O nome me resultava completamente estranho. Nunca ouvi Danilo falar dela. Estranho, murmurou a advogada. Estas transações ocorreram regularmente todo mês durante os últimos 3 anos. O valor total chega a quase R$1 milhão. Não parece um investimento normal. Preciso investigar mais sobre esta empresa. Um novo segredo. Uma empresa chamada Sol Poente. O que teria a ver com tudo isto? E por que Danilo transferiria em segredo uma soma tão grande para lá? Senti que meu caminho em busca de justiça ainda tinha muitas reviravoltas inesperadas. E quem sabe, ao final desse caminho, talvez não só me esperasse a verdade sobre Danilo, mas também um terrível segredo relacionado com a pessoa em quem mais confiava. O nome Sol Poente Ltda me atormentava dia e noite. R$1 milhão. Uma soma enorme transferida em segredo mês a mês durante 3 anos. Não podia ser uma despesa corrente. Se era um investimento, por que Danilo não me disse nenhuma palavra? Se era para pagar uma dívida, a quem devia tanto dinheiro? E, sobretudo, por quê? Um turbilhão de perguntas me corroía por dentro, roubando minha paz. Decidi investigar por conta própria antes de falar com Gabriel.
Não queria preocupá-lo mais, e no fundo do meu coração, uma vaga sensação de inquietude me impedia de contar a ele sobre a existência desta empresa, ao menos não até ter mais informações. Busquei na internet Sol Point Ltd. Os resultados eram escassos. Tratava-se de uma pequena imobiliária com sede num prédio de escritórios de segunda categoria em outro bairro. O site da empresa era básico, com informações genéricas sobre projetos de terrenos na periferia. Nada que se destacasse. O administrador único era um nome completamente desconhecido, um tal João Pereira, sem nenhuma conexão aparente com Danilo ou com as pessoas que eu conhecia. Parecia um beco sem saída. Estava a ponto de desligar o computador quando lembrei de algo que Gabriel havia dito. Tenho uma empresa de segurança e alguns outros negócios. Seria possível que... Descartei a ideia de imediato. Gabriel nunca me enganaria. Ele era minha única família. Nesse preciso instante, a doutora Oliveira, minha advogada, me ligou. Sua voz soava muito animada. Helena, tenho excelentes notícias. O tribunal já enviou a intimação para o Danilo e a família dele. A primeira audiência de conciliação será na próxima semana. Com as provas que temos, duvido que criem problemas. Obrigada, doutora, respondi, mas meu coração seguia pesado pelas dúvidas sobre a Sol Point. Ah, e sobre essa empresa, continuou a doutora Oliveira. Como se lesse meu pensamento, pedi a alguém que verificasse. E há um detalhe muito interessante. A Sol Point Ltd. Foi fundada há exatamente 3 anos, logo depois que o diretor Medeiros iniciou sua conspiração. E o endereço social registrado coincide com o endereço de um dos antigos escritórios da empresa de segurança do seu irmão. Meu corpo inteiro congelou. Coincidência? Não existem coincidências assim. A empresa de segurança do Gabriel. Meu coração começou a bater descontroladamente. Uma teoria absurda, mas assustadoramente lógica, começou a se formar na minha cabeça. Seria possível que Gabriel soubesse de tudo há muito tempo? Que tivesse estado movendo os pauzinhos nos bastidores, usando a mim e ao Danilo para executar seu próprio plano? As perguntas que havia tentado afastar voltaram com mais força que nunca. A primeira mensagem anônima, informando sobre o desvio de fundos, a oportuna aparição da esposa do diretor Medeiros. Como me encontrou e confiou em mim tão facilmente? E a intimidação de Gabriel? Como conseguiu saber todos os segredos da família de Danilo tão rapidamente? Tudo parecia perfeito demais, como se tivesse sido encenado. Não podia duvidar de Gabriel. Ele me salvou. Mas as provas que tinha diante de mim não mentiam. Minha cabeça girava. Já não sabia em quem acreditar. Estava no meio de uma partida de xadrez onde todos pareciam ter seus próprios segredos. Aquela noite, Gabriel voltou com um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas. Me viu sentada no sofá, absorta em meus pensamentos, e perguntou preocupado. O que houve? Está se sentindo mal? Levantei a cabeça para olhá-lo, forçando um sorriso. Não é nada, só estou pensando nas minhas coisas. Não pense demais, disse ele, colocando as flores num vaso. Já quase terminou tudo. Semana que vem no tribunal você só tem que se manter forte. Sua voz era, como sempre, calorosa e confiável. Mas, por alguma razão, senti uma distância invisível entre nós. Olhei nos olhos dele tentando encontrar uma resposta, mas seus olhos profundos eram como um poço sem fundo. Não podia ver através dele. Gabriel, soltei sem pensar. Você conhece uma empresa chamada Sol Point Ltd? Gabriel parou por um segundo. Seu gesto de arrumar as flores parou no meio do caminho, mas recuperou a postura no instante seguinte. Virou-se para mim e sorriu. Sol Point, me soa familiar o nome. Acho que é uma pequena imobiliária. Por que pergunta? Estava mentindo. Soube que estava mentindo. Aquela vacilação de um segundo, por mais breve que fosse, não me passou despercebida. Alguém como Gabriel, com sua vasta rede de informações, não podia saber apenas vagamente de uma empresa vinculada ao seu próprio escritório. Ah, não é nada. Ouvi alguém falar dela. As flores são lindas. Obrigada. Desviei o assunto rapidamente. A conversa terminou ali, mas dentro de mim um muro de desconfiança havia começado a se levantar. Já não podia confiar plenamente nele. Me sentia empurrada para uma situação ainda mais perigosa. O inimigo que tinha diante de mim era Danilo e sua família. Mas, e o inimigo na sombra? Seria o irmão em quem confiava cegamente? Aquela noite não consegui dormir.
Decidi que tinha que agir. Tinha que descobrir a verdade sobre a Sol Poente e o verdadeiro papel de Gabriel em tudo isto. Aproveitando que Gabriel dormia profundamente, entrei sorrateiramente no escritório dele. Sabia a senha do computador. Era a data do aniversário da morte dos pais dele. Ele tinha me revelado acidentalmente uma vez. Meu coração batia contra minhas costelas enquanto teclava cada número. A tela se iluminou. Me apressei a buscar nos arquivos. A maioria estava criptografada, mas havia uma pasta desbloqueada chamada Projeto Prometeu. Curiosa, abri. Dentro havia um plano detalhado até um ponto assustador. Não era só um plano para me ajudar a divorciar, era um plano para uma aquisição hostil total. O documento descrevia cada passo, desde filtrar acidentalmente a informação sobre o vício em jogos do Danilo para a esposa do diretor Medeiros até organizar acidentalmente o encontro dela comigo. Chegava ao ponto de usar a empresa Sol Poente para sacar dinheiro da minha conta com o duplo objetivo de criar provas contra Danilo e, ao mesmo tempo, proteger temporariamente meus bens. O plano traçava inclusive o passo seguinte. Depois que a empresa de Medeiros declarasse falência, outra companhia a adquiriria a preço de banana. E o dono dessa companhia não era outro senão Gabriel. Meu corpo inteiro tremia. Então, tudo não passava de uma peça de teatro, uma peça dirigida pelo próprio Gabriel. Ele sabia de tudo desde o princípio, e inclusive havia contribuído para empurrar Danilo pelo caminho do crime. Tinha me utilizado. Havia usado minha dor como um peão no seu tabuleiro de vingança e negócios. Havia escapado de uma gaiola de ouro para cair numa armadilha ainda mais sofisticada. Estava a ponto de fechar o computador quando um último arquivo na pasta me chamou a atenção. Chamava-se O Segredo Final. Duvidei. Devia abri-lo? Poderia suportar outra verdade cruel? Ainda assim, cliquei. O conteúdo era um único e breve vídeo. Era a gravação da câmera de um carro registrando um acidente numa noite chuvosa. Uma moto, em alta velocidade, se chocava violentamente contra um caminhão estacionado no acostamento. O condutor da moto foi arremessado, ficando imóvel no asfalto. Aquele acidente, reconheci, foi o que tirou a vida dos pais de Gabriel há mais de 20 anos. Mas por que ele guardava este vídeo? E então a câmera focou no motorista do caminhão. Um homem, preso de pânico, saiu do veículo. Embora a imagem na noite chuvosa fosse borrada, pude reconhecer aquele rosto, um rosto que jamais esqueceria. Era o pai do Danilo, o Sr. Siqueira. Meu mundo desmoronou nesse preciso instante. O pai do Danilo, o homem que sempre parecera tão digno e amável, a quem havia chamado respeitosamente de sogro durante 7 anos, era o responsável pela tragédia que havia atormentado Gabriel a vida toda. O vídeo se repetia na minha mente. Via o pânico no rosto do Sr. Siqueira. Não chamou uma ambulância, não foi ver as vítimas. Simplesmente olhou ao redor, viu que não havia ninguém e se apressou a voltar ao caminhão para fugir, deixando 2 vidas inocentes para trás. Covarde, cruel, desumano. Fechei o computador tremendo e voltei para o meu quarto. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de repente. O projeto Prometeu, sua vingança, seu objetivo final era toda a família Siqueira. Senti compaixão por ele, raiva e, sobretudo, medo. Estava presa no meio de uma guerra. Não podia ficar de braços cruzados. Tinha que descobrir mais sobre o acidente. Lembrei que no vídeo o caminhão do Sr. Siqueira tinha o logotipo de uma empresa, Logística Ibérica. Liguei para um antigo amigo do setor e pedi ajuda. A empresa havia falido há anos, mas meu amigo conseguiu o número do antigo chefe de tráfego, um homem chamado Sr. Rocha. Me armei de coragem e liguei. No início ele se mostrou relutante, mas quando mencionei o acidente, o nome do Sr. Siqueira e o de Gabriel, sua voz mudou. Senhorita, quem é você? Como sabe dessas coisas? Meu nome é Helena. Estou diretamente envolvida. Por favor, me conte a verdade. Minha voz falhou. Talvez minha sinceridade o tenha comovido. Ele suspirou. Está bem. Se quer mesmo saber, venha me ver, mas não venha sozinha. Venha com o jovem Gabriel. Há coisas que só posso contar na presença dos dois. A proposta do Sr. Rocha me deixou com o coração na mão.
Havia encontrado uma testemunha crucial, mas agora tinha que enfrentar Gabriel, obrigá-lo a reviver a pior tragédia da sua vida. Sabia que esse encontro seria um ponto de virada. Poderia reparar nossa frágil relação ou destruí-la para sempre. Aquela noite, quando Gabriel voltou, parecia satisfeito. Provavelmente a negociação com Medeiros tinha ido bem. Me viu esperando por ele com uma expressão séria, e seu sorriso desapareceu. O que houve? Por que me espera assim? Gabriel... Encontrei uma testemunha do acidente dos seus pais, disse com a voz trêmula. Ele quer se reunir conosco. Conosco? Os dois? Gabriel ficou imóvel. A satisfação desapareceu de seu rosto, substituída por uma expressão incrivelmente complexa. Me olhou com um olhar profundo e insondável. Soube que ele percebeu que eu sabia muito mais do que ele pensava. O muro que ele se esforçara em construir ao meu redor estava desmoronando. Onde ele está? Perguntou com voz rouca. O encontro foi numa pequena cafeteria de bairro na periferia, perto de onde vivia o Sr. Rocha. O local era antigo e mal frequentado. Sentamos numa mesa ao fundo. A atmosfera era tão tensa que se podia cortar com uma faca. O Sr. Rocha, um homem de mais de 70 anos, com o cabelo branco e o rosto marcado pelas rugas do tempo, serviu-nos um café e, com a voz trêmula, começou seu relato. Aquele ano eu era o chefe de tráfego. Siqueira, o pai do seu ex-marido, era um motorista novato. Era um bom rapaz, trabalhador, enfim. Aquela noite tocou a ele fazer uma entrega urgente. Chovia a cântaros. A estrada estava fatal. Eu disse a ele para ter cuidado. O Sr. Rocha fez uma pausa. Bebeu um gole de café, seus olhos perdidos na lembrança. Mas tem algo que ninguém soube. Antes que o caminhão saísse, alguém manipulou os freios. Eu vi por acaso. Uma sombra se movendo sorrateiramente na garagem. Estava escuro. Só vi uma figura alta e magra com uma capa de chuva que cobria o rosto. Pensei em avisar, mas com a confusão do trabalho, acabei esquecendo. Os freios foram sabotados. Grunhiu Gabriel com os punhos cerrados sobre a mesa. Então o acidente não foi porque o Siqueira perdeu o controle? Não totalmente, negou o Sr. Rocha com a cabeça. Siqueira cometeu o erro de fugir. Isso é imperdoável. Mas o verdadeiro cérebro foi outro, o que sabotou os freios, o que provocou o acidente de propósito. Quem foi? Sabe quem foi? Perguntei ansiosa. O Sr. Rocha olhou para nós dois, suspirou. Um suspiro que parecia carregar o peso de 20 anos de silêncio. Só soube mais tarde. Quando tudo se acalmou, ele me procurou, me deu muito dinheiro e me ameaçou para que eu ficasse calado. Disse que se eu abrisse a boca, minha família não voltaria a ter paz. Tremendo, tirou uma fotografia antiga e amarelada da carteira. Aqui está. É ele. Guardei isto durante todos estes anos. Gabriel pegou a foto com as mãos trêmulas. Me inclinei para ver. Na imagem aparecia um jovem bem vestido de pé, junto a um carro de luxo. Aquele rosto me resultava familiar. Medeiros. O diretor Medeiros, sussurrei horrorizada. Exato. Ele mesmo, assentiu o Sr. Rocha. Mais tarde fiquei sabendo que ele e a família do jovem Gabriel tinham alguma velha rixa. Montou a armadilha, provocou o acidente para machucá-los e logo jogou toda a culpa no Siqueira. Siqueira não foi mais que um peão, um bode expiatório estúpido. Ficamos em choque. A verdade era ainda mais terrível do que podíamos imaginar. O diretor Medeiros não era só o cérebro de uma trama de fraude, era o assassino da família de Gabriel, o verdadeiro demônio por trás de todas as tragédias. A vingança de Gabriel tinha sido dirigida ao alvo errado. Ao sair da cafeteria, tanto Gabriel quanto eu estávamos mergulhados num silêncio avassalador. A verdade que acabava de ser revelada era cruel demais. Virava de cabeça para baixo tudo o que achávamos saber. Gabriel dirigiu sem rumo com seu olhar fixo na estrada. Eu errei, disse finalmente com a voz embargada. Deixei o ódio me cegar. Quase destruí um inocente, embora ele também tenha culpa. Golpeou o volante com força. Medeiros. Não posso acreditar que foi ele. Vai pagar. Não vou deixá-lo viver em paz nem um só dia mais. O que você vai fazer? Perguntei preocupada. O seu plano de aquisição, isso já não importa. Me interrompeu, seus olhos brilhando com uma frieza cortante.
A aquisição da empresa é um castigo muito brando para ele. Um assassino tem que pagar com a vida. Vou usar meus métodos para cuidar dele. Me estremeci. Sabia o que significavam seus métodos. A lei da rua. Sangue por sangue. Não, Gabriel, você não pode. Tentei detê-lo. Se fizer isso, você também se tornará um criminoso. Seus pais não iriam querer te ver assim. Temos provas, uma testemunha. Deixa que a lei o puna. A lei? Ele riu. Uma risada amarga. Onde estava a lei quando meus pais morreram há 20 anos? Onde estava quando seu marido te bateu? Helena, você é ingênua demais. Tem gente que só entende a linguagem da força. Nesse momento tocou o celular de Gabriel. Era Ciro. Chefe, problemas. Medeiros acaba de ligar. Quer vê-lo com urgência. Parecia muito alarmado. Acho que suspeita de algo. Gabriel franziu a testa. Onde? No bar O Eclipse, na sala VIP do 2º andar, às 9. De acordo. Desligou pensativo. Essa velha raposa é astuta. Talvez tenha percebido que alguém está atrás da empresa dele. Você vai mesmo assim? Perguntei com o coração apertado. Pode ser uma armadilha. E se for? Sorriu com desdém. Também tenho curiosidade para ver o que ele tenta. Me olhou, seu olhar um pouco mais suave. Vai para casa e descansa. Esta noite eu cuido disso. Apesar de suas palavras, não podia ficar tranquila. Aquela noite menti para ele. Disse que iria para o apartamento, mas na verdade o segui em segredo. Peguei um táxi mantendo uma distância prudente. Vi o carro dele entrar no estacionamento do bar O Eclipse, um conhecido e problemático local noturno. Me escondi num canto escuro do outro lado da rua, olhando ansiosamente a janela da sala VIP do 2º andar. O tempo passava lentamente. Cada minuto parecia uma eternidade. 1 hora depois, ouvi de repente o som de uma discussão. O ruído de vidros quebrados e logo um tiro ensurdecedor rasgou a noite. Me fiquei paralisada, tremendo da cabeça aos pés. O tiro! Gabriel! Parei de pensar. Atravessei a rua correndo em direção ao bar. As pessoas dentro gritavam presas de pânico. Abri caminho aos empurrões até o 2º andar. O corredor estava bloqueado pelos seguranças. Só pude ver de longe a porta entreaberta da sala VIP. Vi sombras lutando dentro e então vi Gabriel. Segurava um braço. O sangue jorrava abundantemente. Na frente dele, o diretor Medeiros empunhava uma pistola com o rosto transtornado pela loucura. Quem você pensa que é para se meter comigo? Gritava Medeiros. Você e essa vagabunda da Helena vão morrer todos. Apontou a arma para Gabriel. Gritei em pânico, mas era tarde demais. Ouviu-se outro disparo, mas quem caiu não foi Gabriel. Por trás de Medeiros, uma figura tinha aparecido do nada. Era Ciro. Havia agido a tempo, usando uma cadeira para golpear com força a cabeça de Medeiros, que desabou inconsciente no chão. Imediatamente, policiais à paisana surgiram de todas as partes, controlando a situação. Gabriel tinha antecipado tudo. Havia avisado a polícia e preparado uma emboscada. Corri até ele. Gabriel, você está bem? Estou bem, é só um arranhão, disse com o rosto pálido, mas o olhar sereno. Olhou para Medeiros enquanto o levavam algemado. Sinto ter te preocupado. O vilão final havia caído, mas nesse momento senti um estranho vazio. A prisão de Medeiros revelava um crime atroz, mas também significava que o plano de aquisição de Gabriel havia fracassado. E o mais importante, nos havia colocado a ambos numa situação ainda mais complexa. Tínhamos nos tornado testemunhas cruciais de uma tentativa de homicídio ao mesmo tempo que éramos os guardiões do segredo de outro assassinato de 20 anos atrás. No dia seguinte, no hospital, a polícia nos interrogou. Medeiros, encurralado, confessou tudo: o acidente, a lavagem de dinheiro, a tentativa de assassinato. Mas quando perguntaram pelo motivo, pela rixa com a família de Gabriel, só sorriu enigmaticamente. Rixa? Vocês nunca entenderiam. Vão perguntar ao meu bom irmão. Ele dará a resposta. Essa frase críptica nos deixou gelados. Bom irmão? De quem falava? E qual era, afinal, essa rixa? Acaso havia outro segredo, outra pessoa oculta nas sombras? A enigmática frase de Medeiros, vão perguntar ao meu bom irmão, ressoava na minha mente e na de Gabriel como um eco infernal. A quem se referia?
E qual era a verdadeira e profunda rixa que havia apodrecido suas famílias durante décadas? Enquanto a investigação oficial seguia seu curso, a vida, ou o que restava dela, continuava. A audiência de conciliação do meu divórcio com Danilo aconteceu conforme o previsto, mas a atmosfera era radicalmente distinta. A família Siqueira, ao saber da prisão de Medeiros, seu protetor, e da exposição de toda a conspiração, já não se atrevia nem a respirar. Entraram no tribunal com o ar de derrotados, cabisbaixos. O senhor Siqueira parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Dona Lourdes já não gritava nem armava barracos. Sabiam que seu destino estava agora inteiramente em minhas mãos. Danilo plantou-se na minha frente sem coragem para me olhar nos olhos. Helena, disse com voz rouca, estou de acordo com o divórcio. Aceito todas as suas condições. Só te peço que perdoe meu pai. Ele não é uma má pessoa. Ele também é uma vítima. Vítima? Ri com desdém. Um homem que foge depois de causar um acidente fatal? Um marido que permite que sua família difame sua esposa? Isso é uma vítima? Não é como você pensa, apressou-se a dizer Danilo, o rosto contraído pela angústia. Há coisas que você não sabe. A culpa é do meu pai, sim, mas também é coisa do destino. Suas palavras plantaram uma nova dúvida. Destino? Do que diabos falava? Mas não quis perguntar mais. Estava cansada demais dos segredos daquela família. Só queria pôr um ponto final. O processo foi rápido. Consegui a guarda do nosso filho, que estava implícita na disputa, embora pouco mencionado, a maior parte dos bens e uma justa indenização por danos morais. Meu casamento de 7 anos chegava oficialmente ao seu amargo final. Depois do tribunal, decidi que não podia viver nessa incerteza. Tínhamos que encontrar a resposta para as palavras de Medeiros. Gabriel e eu começamos pela única pista que tínhamos, o bom irmão. Usando sua rede de contatos, Gabriel não demorou a encontrar um nome. Um homem chamado Fabiano, dono de uma importante cadeia de restaurantes e sócio de negócios de Medeiros há anos. Mas o que mais nos surpreendeu foi que este senhor Fabiano tinha uma relação especial com outra pessoa, alguém que nunca teria imaginado, a doutora Vasconcelos, uma advogada renomada que ocasionalmente prestava consultoria para a firma onde eu trabalhava. Na verdade, não... A pista nos levou a alguém muito mais próximo, a doutora Oliveira, minha própria advogada. Fiquei atônita quando Gabriel me disse. Impossível, ela me ajudou, é uma boa pessoa. Boa ou não, temos que comprovar, disse Gabriel, seu olhar endurecendo. A aparição dela foi oportuna demais, seu entusiasmo um pouco excessivo. Mandei seguirem ela. Ela se reuniu com esse tal Fabiano várias vezes. Em segredo. Um arrepio percorreu minha espinha. Outra traição mais? A pessoa em quem havia confiado, com quem havia compartilhado todos os meus segredos, podia estar ocultando sua própria conspiração? Me negava a acreditar. Tinha que vê-la. Tinha que pedir explicações. Me apresentei no escritório da doutora Oliveira sem aviso prévio. Quando apareci, ela ficou desconcertada, mas recuperou rapidamente sua postura profissional. Helena, o que faz aqui? Aconteceu algo? Sim, algo muito urgente. Fui direto ao ponto, deixando sobre sua mesa a foto dela e do Sr. Fabiano sentados juntos num café. Pode me explicar esta relação? O rosto da doutora Oliveira mudou por completo. Guardou silêncio por um longo momento e depois suspirou. Sabia que cedo ou tarde descobriria. Sente-se, Helena. Há coisas que a esta altura você precisa saber. E então começou a contar uma história que abria uma página do passado ainda mais assustadora que tudo o que já conhecia. A doutora Oliveira e Medeiros não eram estranhos. Eram primos. O pai de Medeiros e a mãe da advogada eram irmãos. Mas no passado, por uma disputa pela herança dos avós, o pai de Medeiros havia conspirado cruelmente contra a própria irmã, levando-a à ruína e à morte de desgosto. Desde pequena vivi com esse ódio, disse a doutora Oliveira, sua voz carregada de amargura. Meu único objetivo era fazer com que a família Medeiros, e especialmente ele, pagassem por tudo. Me tornei advogada. Reuni provas dos crimes deles, mas ele era astuto demais. Sempre encontrava uma forma de escapar. Então por que me ajudou? Porque você era a chave. Ela me olhou, seu olhar complexo. Quando soube da sua história,
da sua conexão com a família do Danilo e a de Medeiros, soube que era minha oportunidade. Me aproximei de você de propósito. Te ajudei, sim, mas na verdade estava te utilizando. Te converti num peão no meu próprio plano de vingança para derrubar o Medeiros usando sua mão e a do seu irmão. Fiquei paralisada. Toda a dedicação dela, seus conselhos, tudo era calculado. Sinto muito, Helena, disse com um traço de remorso, mas não tinha outra opção. E agora te contarei o último segredo. A verdadeira razão da rixa entre Medeiros e a família do Gabriel. Ela abriu uma gaveta e tirou um velho dossiê amarelado. É o que minha mãe me deixou. Investigou e descobriu que o acidente dos pais do Gabriel não foi causado apenas pela maldade isolada do Medeiros. Ele só sabotou os freios. O verdadeiro mandante, quem deu a ordem ao Medeiros, esse é o autêntico demônio. Abriu o dossiê. Dentro havia um retrato em preto e branco de um homem. Aquela cara... Eu a tinha visto no velho álbum de fotos da família de Gabriel. Quem é? Perguntei tremendo. É o pai do Medeiros, disse a advogada. E também era o irmão jurado em quem o pai do Gabriel confiava cegamente. Mas o mais terrível não é essa traição. Ela passou para outra página, uma antiga certidão de nascimento. A mãe do Medeiros e a mãe do Gabriel eram irmãs. Senti que me faltava o ar. Irmãs. Então, Gabriel e Medeiros eram primos. Exatamente, assentiu a doutora Oliveira. A rixa começou na geração anterior. O pai de Medeiros, por inveja do sucesso do pai de Gabriel e por desejar a mulher que ambos amavam, que era a mãe de Gabriel, planejou o assassinato do próprio cunhado. Utilizou o filho, o Medeiros, convertendo-o em sua ferramenta para matar. Uma tragédia familiar, um ciclo vicioso de ódio e engano que se estendia por gerações. Justo nesse momento, como se o destino quisesse acrescentar uma última e cruel ironia, meu primo Mateus, que vivia no exterior, regressou de improviso ao Brasil. Trazia consigo um antigo diário familiar que sua mãe lhe havia deixado. O diário revelou uma terceira geração de tragédia. Nossas avós, a minha e a de Gabriel, tinham sido rivais pelo amor do mesmo homem. Uma história de traição que terminou em suicídio. Nossas famílias eram inimigas muito antes de nascermos. E no diário estava o último e mais impactante segredo. Uma marca de nascença, uma pequena mancha em forma de lua crescente atrás da orelha direita, que era um traço distintivo da nossa linhagem. Uma marca que minha mãe adotiva não tinha, mas que eu sim, eu era a verdadeira neta biológica. Minha mãe adotiva tinha sido trocada no nascimento. Minha verdadeira mãe, a herdeira legítima, havia sido escondida em algum lugar e o cérebro por trás de tudo. Por trás do sequestro da minha mãe não era outro senão o pai de Medeiros. Fez isso para poder controlar a imensa fortuna da nossa família. Tudo se encaixou num instante de clareza cegante. Eu não era uma peça a mais no tabuleiro, não era um peão no jogo de ninguém. Eu era a origem de tudo, o prêmio, a razão pela qual o ódio havia começado. A menina roubada, cuja herança havia desatado uma guerra de sangue que durara quase um século. Minha vida inteira havia sido uma mentira construída sobre os alicerces da ganância de outra pessoa.